Olá, queridos amigos e irmãos, estamos juntos mais uma vez para estudarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Se você ainda não tem a nossa revista, você pode acessar o link que está aqui na descrição do vídeo, sempre na descrição do vídeo, para que você possa baixar a nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Você pode baixar no seu aplicativo, no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Você pode baixar a apostila em PDF e pode abrir a apostila e pode estudar as lições previamente para que você possa melhorar a sua capacidade de absorção daquilo que é ensinado aqui para você nos nossos domingos. Tenho certeza que isso será muito abençoado. E as nossas lições, elas contam lá no início com a leitura bíblica semanal, ou seja, tudo aquilo que você precisa ler durante a semana para que você possa compreender melhor as lições que estão sendo explicadas, que estão sendo ensinadas nos nossos domingos. Eu peço perdão a você, porque a tecnologia às vezes ela nos confunde. E eu perdi aqui a lição. A nossa lição, ela tem sempre leituras bíblicas diárias, para que você possa ler durante toda a semana, você possa ler determinados textos que envolvem ali o nosso tema do domingo, ou seja, você vai estar sempre acompanhando o conteúdo da lição, você vai estar sempre informado. E aí, ao ler o texto da lição, quando você chegar no domingo, você vai ampliar a sua compreensão daquilo que está sendo ensinado, daquilo que está sendo explicado aqui por mim ou por qualquer outro professor que possa estar na minha ausência, trazendo para você essa lição. Tá bom? Então, você vai lá. Outro pedido que eu tenho para você, muito rapidamente, é que se você não é inscrito, se inscreve. O número de inscrições fala para a plataforma que nós temos relevância, que aquilo que a gente ensina, que a gente explica, aquilo que a igreja produz para trazer e expandir o reino de Deus é relevante. Então, não deixa de se inscrever, se inscreve aí, pede para que seus amigos se inscrevam. Não esqueça de clicar no sininho ali para que você possa receber todas as notificações dos trabalhos, das nossas celebrações, dos nossos cultos, dos nossos estudos bíblicos, para que você possa ter acesso aí a tudo aquilo que a gente produz para o crescimento espiritual e a expansão do reino de Deus. Te agradeço se você clicar e aí se você compartilhar também com seus amigos, vai ser muito bom, muito proveitoso para você também, muito importante para que a plataforma entenda que aquilo que é ensinado aqui é de relevância e de importância, ok? Dito isto, vamos para a nossa lição. O texto base da nossa lição é Atos 12, né? Nós paramos em Atos 1, 11, é Atos 1, 12 até 25. Vamos fazer a leitura do texto, ok? Só um minuto. Atos, capítulo 1, versículo 12 até o versículo 25. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, o filho de Tiago. Todos eles se reuniram sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias,
Pedro levantou entre os irmãos um grupo de cerca de 120 pessoas e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura e que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia para os que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos, e teve participação neste ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça. Seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles esse campo passou a chamar-se Aceldama, isto é, campo de sangue. Por quê? Prosseguiu Pedro. Está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, e ainda, que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi levado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Então indicaram dois nomes: José, chamado Barsabás, também conhecido como o Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual desses dois tens escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar onde lhe era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Qual o tema da nossa lição? A formação dos apóstolos. Qual o objetivo disso? Ao final desta lição, você terá entendido como foi a formação dos discípulos e como foi a chegada de Matias para compor o número de apóstolos. Entenderemos também a importância de tomar decisões sob orientação do Senhor. A escolha de um substituto para Judas Iscariotes, né? Após a morte de Judas Iscariotes. Jesus ele escolheu os seus discípulos. Jesus não os escolheu aleatoriamente. Jesus não os escolheu de maneira precipitada. Jesus não foi vendo e escolhendo os seus discípulos. Judas tendo morrido, os apóstolos eles foram trazidos para o número de 11. Era necessário que fossem 12 apóstolos no entendimento do grupo. Por que 12 apóstolos? 12 apóstolos a gente vai ver um pouco mais para frente durante a lição, porque 12 apóstolos tinha um sentido, né? Tinha uma necessidade, tinha uma simbologia de por que deveriam ser 12. E esses discípulos eles estavam sempre junto com Jesus, sempre fazendo, desde o início. Mas haviam também outros discípulos, junto com os apóstolos. Né? Os apóstolos não eram os únicos que caminhavam com Jesus, os apóstolos não eram os únicos que estavam presentes em volta de Jesus, andando pelas cidades enquanto Jesus pregava. Jesus arrastava uma multidão, e muitos eram os seus discípulos. As mulheres, por exemplo, elas não eram contadas por uma questão cultural, mas elas estavam sempre com Jesus, sempre acompanhando Jesus. Maria, mãe de Jesus, Joana, Maria Madalena. Muitas mulheres serão citadas na caminhada com Jesus. Elas são citadas, né? Elas são citadas na caminhada com Jesus. Jesus ele tinha muitos apóstolos. Lá no livro de Lucas a gente vai ver que ele mandou 72, quer dizer, 12 eram apóstolos, mas existiam mais discípulos, muitos mais discípulos. E os 12, eles tiveram uma questão
especial, né? Que é a questão de cura. Após a traição, Mateus narra que Judas tira a própria vida. E durante este período, o grupo dos chamados por Jesus fica com o número de 11 discípulos. É nesse cenário que Matias é escolhido. Vamos então entender o processo da escolha? Vamos saber por que Matias foi escolhido? Então, qual é o nosso primeiro tópico da lição? Processo de escolha. A escolha dos discípulos de Jesus não foi algo aleatório. Este chamado é simples, mas extraordinário. Não foram os poderosos os chamados por Jesus, mas homens que estavam trabalhando em alguma área da sociedade. Jesus escolheu pessoas comuns, pessoas que faziam parte da sociedade, que estavam inseridos no meio da sociedade, que eles pertenciam a determinados grupos sociais, que poderiam alcançar determinados grupos sociais. Jesus ele não foi escolher os doutores da lei, ele não foi escolher os magistrados, Jesus não foi escolher os poderosos, Jesus foi escolher pessoas que estavam no meio do povo, que tinham acesso ao povo, que conheciam a realidade do povo, que era conhecido do povo. Então Jesus escolheu isso, escolheu os seus discípulos baseado nisso. Mas mais importante que isso, e o autor vai colocar aqui, Jesus orou para chamar cada um deles. Um exemplo que nos dá para cada decisão que temos que tomar e escolhas que precisamos fazer. Precisamos ser como Jesus, queridos, precisamos orar, né? Às vezes a gente quer tomar decisões, faz projeto, traça estratégia para o reino de Deus, mas a gente não ora antes. A gente toma decisões nas nossas vidas, às vezes, sob pretexto de glorificação e edificação do reino de Deus, mas o faz de maneira precipitada, de maneira irresponsável. A gente não ora antes, é preciso orar antes. Jesus está dizendo isso. Cada pessoa que foi escolhida, cada um dos seus discípulos foram fruto de oração de Jesus. A igreja de Jesus ela tem que aprender a caminhar na base da oração. Ela precisa orar para que as suas decisões estejam sempre no centro da vontade de Jesus, no centro da vontade do Senhor. Certo? A escolha de 12 e não 11 está intimamente ligada à ideia das 12 tribos, que tiveram 12 líderes, ou patriarcas. E nesta condição, o Messias, com a nova aliança, com 12 apóstolos. Então, os 12 apóstolos têm símbolo das 12 tribos. Para você entender isso melhor, né? Para você entender isso melhor, você teria que ler, a gente teria que passar horas aqui explicando a questão das 12 tribos de Israel, né? A herança de Abraão, né? São as 12 tribos, são os filhos de Jacó, e por aí vai. Eles tinham esse compromisso de levar as maravilhas de Deus aos povos em volta. As nações deveriam conhecer a glória de Deus através dessas 12 tribos. E aí Jesus vem falar de nova aliança, alcança os gentios, o óbvio agora é os gentios. E esses 12 apóstolos são as tribos de Jesus. Então, cada apóstolo simboliza uma tribo do Velho Testamento. Tá? Por isso, continua a tratar a restauração de Israel e não isolar da história e já passado das 12 tribos e seus patriarcas. A igreja, o novo Israel de Deus, ou seja, o novo povo de Deus, é o símbolo dessa restauração. Então, os apóstolos, eles vão representar, eles vão simbolizar a restauração do povo de Deus, que é o novo Israel de Deus, que é a igreja de Jesus Cristo. Tá? Então, os apóstolos eles teriam que ser 12 por causa dessa simbologia, por causa dessa representação. Tá? Jesus estava dando um recado, e aqueles 12, né? Jesus estava dizendo que existia uma nova aliança no seu sangue e que aqueles 12 representavam o quê? O novo Israel de Deus, o novo povo de Deus. Até a igreja de Jesus passou a ser o novo povo de Deus, e os apóstolos eles eram ali o cabeça dessa nova ideia, né? Dessa nova realidade, né? Que Jesus
que Jesus implantou. A igreja ela não estava mais restrita ao povo, nação de Israel. A igreja de Jesus ela estava se expandindo para fora do judaísmo, estava crescendo a fim de alcançar todos os povos que estavam à sua volta, de alcançar também os gentios. Como foi feita a escolha de Matias? No caso de Matias, era como se o próprio Deus, após a oração, estivesse escolhendo para eles aquele que seria o substituto de Judas Iscariotes. Muito bem. Que o autor ele faz uma série de tratativas para entender. Tirar a sorte não é algo aleatório. Por exemplo, eles tinham duas pedrinhas, né? E aqui ele vai simbolizar. Aqui eles citam um exemplo claro. Eu tenho uma pedra e eu pinto de uma determinada cor e coloco num recipiente duas pedras, uma pura, sem tinta, e uma outra pintada de uma determinada cor. Então, determinamos que a pedra sem nada é não, e a pedra colorida é sim. Tá? E aí, ora-se a Deus e enfia-se a mão nesse recipiente sem que se veja e tira uma dessas duas pedras. Tá? A pedra colorida é sim, Deus dizendo sim. A pedra pura seria Deus dizendo não. Tem um nome para esse tipo tem um nome para esse tipo de ritual, né? Esse tipo de procedimento que os judeus eles praticavam. Tá? Então, uma pedra ali estava representando Matias, outra pedra estava representando José de Barsabás. Então, Pedro orou o Senhor, Pedro orou a Deus e botou a mão nesse recipiente e tirou uma pedra que simbolizava Matias. Então, no entendimento daquele grupo, no entendimento dos apóstolos, após ter orado, prevalece a vontade de Deus. E se saiu ali o nome de Matias, então Matias teria sido escolhido por Deus para ser um novo apóstolo de Jesus. Foi assim que se deu a escolha de Matias, né? Não é como uma loteria. Vamos lá, jogar todo mundo no balaio. Não. Tinha critérios. Né? O apóstolo tinha que ter sido alguém que viveu desde o início do ministério de Jesus, que acompanhou o ministério de Jesus, que viu Jesus morrer na cruz, que viu Jesus ressuscitar, tá? E que viu Jesus subir aos céus. Então, não poderia ser qualquer um. Só tinha duas pessoas naquela condição: José de Barsabás, o justo, e Matias. Tá? Então, essa pedra foi colocada uma, simbolizando a outra. Orou-se ao Senhor para que Deus mostrasse para ele quem deveria ser o apóstolo. E aí foi escolhida a pedra, sorteada a pedra, e a pedra que saiu simbolizava Matias. Tá? Para a gente entender isso, essa questão de sorte, não é como numa loteria, e não é qualquer um que poderia participar do critério, né? Não era qualquer um que poderia participar do sorteio, não, só poderia ser alguém que estava com Jesus desde o início do seu ministério, que o viu ser crucificado na cruz, que o viu ressurgir e que acompanhou a sua ascensão aos céus. Então ali só tinha duas pessoas naquela condição, que eram Matias e José. E então a pedra que saiu, né, foi a pedra que simbolizava quem? Simbolizava Matias. Então Matias foi escolhido para ser apóstolo de Jesus e substituir Judas, que havia morrido. Ok? Então entramos no terceiro tópico, que é um chamado para todos, certo? Ser o discípulo de Jesus é uma bênção. Ele nos escolheu,
para sermos discípulos. Não pelo nosso mérito, não pelo que nós fazemos, quem nós somos, pelo que temos a oferecer. Não, mas por sua graça, que Ele nos escolheu porque Ele é misericordioso. Pelo seu amor e pela sua misericórdia Ele nos escolheu. Os apóstolos também foram assim. E do próprio Senhor receberam aquela missão única de dar sequência ao início da igreja na terra. Ou seja, os apóstolos receberam ali a missão de dar continuidade à igreja, dos seus primórdios, fazer a igreja crescer. Receberam o poder do Espírito Santo para fazer a igreja crescer, para dar sequência àquilo que Jesus já havia traçado, já havia planejado, já havia começado. Então, todos, a partir dos apóstolos, todos que são discípulos de Jesus, a partir da pregação desses apóstolos, nós somos, porque nós fomos alcançados em algum momento por causa da pregação deles. Eles pregaram para alguém que se converteu, que pregou para alguém que se converteu, que pregou para alguém que se converteu, e chegou até nós. Certo? Os apóstolos foram chamados para participarem ativamente da missão de Jesus em formar sua igreja, ativamente. Os discípulos foram comissionados para proclamar, tendo autoridade sobre espíritos contrários à obra da salvação, e curar e fazer discípulos. Então foi dado a esses discípulos de Jesus o quê? O poder de expulsar demônios, o poder de curar, o poder de fazer prosperar a igreja de Jesus, fazer crescer a igreja de Jesus com toda a autoridade dada pelo Espírito, pelo Espírito Santo do Senhor. Os chamados dos discípulos é de transformação e engajamento na obra. A missão continua. Deus tem confiado a missão de fazer discípulos a você. Então, nós, como igreja de Jesus Cristo, nós temos um compromisso, queridos, nós temos um compromisso de dar continuidade à obra da igreja, de fazer com que a igreja de Jesus, ela avance na obra da pregação, da proclamação. Corações possam ser alcançados pela mensagem e possam receber a Cristo como Senhor e Salvador, possam transformar as suas vidas de maneira poderosa, certo? Nós somos chamados a dar continuidade a isso. Concluindo, aprendemos nesse chamado a dependência dos apóstolos em procurar fazer a vontade de Deus na escolha. A oração foi um ponto crucial para que a vontade de Deus fosse estabelecida. Precisamos, como igreja de Jesus Cristo, orar. Antes de tomar as nossas decisões, antes de fazer aquilo que se a ser, o nosso entendimento da vontade de Deus, precisamos estar cientes que realmente o Senhor está operando através de nós. Precisamos realizar a missão do Senhor Jesus com todo o nosso coração, com todo o nosso empenho, com todo o nosso engajamento. Precisamos fazer a vontade de Deus, baseados na motivação dada a nós pelo Espírito Santo do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Nos vemos nos próximos domingos com a graça do Senhor.